Abençoados e abençoadas, meus amados, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu gravo sempre às terças-feiras, quinta-feiras e aos domingos. E estou aqui e quero encontrá-los todos bem, felizes, sempre alegres, sorrindo, distribuindo amor, paz, alegria aos nossos irmãos, amando cada vez mais o nosso próximo, crescendo em graça e no conhecimento do Pai, sendo espirituais e não carnais, tendo a mente de Cristo e permitindo que Ele dirige sem reserva as nossas vidas, pois somos filhos e os filhos são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Assim sendo, sem mais delongas, livro Históricos de João, capítulo 19, versículo 30. A princípio, me parece que não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas tem. Porque este versículo, ele trata-se da crucificação do Cristo Nazareno, do momento em que ele estava crucificado entre dois malfeitores. E ali, quando se encontrava nesta situação, havia perto dele um vaso cheio de vinagre. E os seus algozes, o que é que eles faziam? Embeberam de vinagre as esponjas e colocaram numa vara de isopo e chegaram à sua boca. Então, quando o Nazareno recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O tema desta pérola da graça de Deus é: no Calvário, toda a glória do homem desaparecerá. Por que esse tema, queridos? Porque eu quero falar das pessoas, assim como um dia eu e muitos que se libertaram e que hoje eles estão vivendo essa liberdade total. Essas pessoas um dia também, dentro desses lugares que eles chamam de igreja, essas pessoas, assim como eu, assim como você, e assim como muitos, buscávamos justiça própria e autoconfiança. Era assim que nós nos comportávamos. E muitos lá continuam ainda buscando autojustiça, fazendo obras, se submetendo a preceitos dos homens, a rudimentos da lei ainda, como se todo esse conjunto de coisas fosse importante para que elas possam se salvar. E assim sendo, então, eles buscam para si mesmo glória, procuram dividir a glória de Deus. E o Pai, ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia, ela faz referência a dois montes, ao Monte Sinai e Calvário.
A nossa carne, ela está sempre querendo nos levar ao Monte Sinai. Porque ali, no Monte Sinai, você se enche de méritos, tem direitos adquiridos. Porque quem faz as obras da lei será justificado pelos méritos próprios. E não é isso que nós fazíamos. Não era assim que nós nos comportávamos. Não é assim que muitos ainda dentro desses lugares se comportam, cheios de méritos, tentando alcançar a salvação, essa tão sonhada salvação. Porque eles não têm ainda a mente ativada, eles não entendem que são eleitos, predestinados, que são propriedade exclusiva de Deus e que ninguém pode arrebatá-los das suas mãos. Por isto, dentro desses lugares, os dizimistas quase na totalidade acham que Deus está obrigado a olhar para eles e lhes concederes maior bênção do que os outros não dizimistas, do que aqueles que não ofertam, do que aqueles que no final do mês ou no início do mês entregam seus 10% em nome de uma tal obra de Deus, e que esse 10% mais as ofertas servem apenas para sustentar os cães gulosos, como está escrito lá em Isaías 55. Os mercenários, os lobos devoradores, que querem a lã, a gordura das suas aspas ovelhas, porque é assim que eles os tratam. E infelizmente muitos do que lá vivem se sentem felizes dizendo: eu sou ovelha, eu sou servo, quando na verdade eles são filhos, mas não vivem como filhos e preferem viver como ovelhas, tendo sobre suas vidas um pastor, aspas, viver como servo e tendo sobre suas vidas um senhor para que lhes governe, para que lhes dê ordem e para que eles sejam submissos, aspas, a essas autoridades que se dizem espirituais e estão ali a serviço de Deus. Porque é assim que eles lhes ensinam. Querido, além disso, o Monte Sinai é o monte da lei. O Monte Sinai é o monte da lei. Isto quer dizer que se não cumprir, será condenado. Mas nós que nascemos depois da cruz, nascemos sem nenhuma condenação. O apóstolo da graça de Deus, escrevendo aos romanos, para lembrá-los, disse para eles: portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que os dizimistas, é por isso que os religiosos, eles estão sempre acusando aqueles que não dizimam, trata-os como ladrão, e dizem que eles estão roubando a Deus. E pega um texto isolado do Apocalipse, do jornal velho, porque tudo ali já aconteceu, e diz que os roubadores não entrarão no céu. Querido, a graça sempre nos levará ao Calvário, porque lá no Calvário a glória do homem desaparecerá, porque lá no Calvário qualquer mérito do homem desaparecerá. E ali no Calvário, só um mérito existe ali: o sacrifício de Cristo, aquilo que ele fez pelos seus, porque ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele morreu pelo seu povo, ele morreu pelos judeus. Tudo foi outorgado pelo sacrifício. Na graça não nos gloriamos, porque nada é pelas obras. A graça tudo é pela fé. Andamos por fé, vivemos por fé.
Não vivemos pelo que vemos, mas sim por fé. Tomamos posse de tudo quanto Ele já fez por nós. Por isso que nós dizemos que somos curados, protegidos e guardados. Levantamos todos os dias, dizendo, este é, sem dúvida, o melhor dia da nossa vida. Isso é o quê? É o Monte Calvário, não o Monte Sinai, o Monte das Leis, o monte onde foi entregue a lei, para que essa lei fosse dada ao seu povo, para que eles pudessem cumprir, mas não conseguiram. Mas o Nazareno veio, não para aboli-la, mas para cumprir, e assim ele o fez. E como está escrito em João 19, no versículo 30, está consumado. Eu pergunto aos religiosos, está consumado ou não está consumado? Hoje, eu encontrei um adventista do sétimo dia, um advogado, o conheço há quase 30 anos. E ele disse que ao sábado ele não trabalha em política, porque ele guarda o sábado. Eu falei, você é judeu? Você era judeu? Ele disse, não, mas nós temos que guardar a lei, é um mandamento de Deus. Eu falei, sim, a lei foi dada por Deus a Moisés para que desse ao seu povo. Eles tinham que cumprir, não conseguiram cumprir. A lei foi para os judeus, não para os demais povos, não para os gentios. Então, querido, quantos estão dentro desses lugares, olhando para o Monte Sinai, na prática das obras da lei, dos rudimentos da lei de Moisés, fazendo sacrifícios de uma lei que era imperfeita, maldita. E hoje muitos deles preferem viver debaixo de maldição do que viver sob a graça de Deus, sob esta liberdade na qual Ele nos libertou. E Paulo, o apóstolo da graça, disse, permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Se existe algum sentimento no coração dos evangélicos, se existe algum sentimento no coração do cristão que está sobre o Calvário, é de gratidão e amor pelo Cristo ressurreto, gratidão e amor pelo Cristo ressuscitado. Este sim é o que habita no nosso espírito, porque Ele é Deus e testifica que somos seus filhos. Jesus nos ensinou que a fé é superior à lei, mas eles preferem viver debaixo da lei, na prática das obras, do que andar por fé, do que viver por fé. Se não vejamos a parábola do fariseu e do publicano, para mostrar aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram vistos e desprezavam os outros. Não é assim que acontece com os religiosos em relação ao evangelho da graça de Deus. É assim que eles fazem. Eles desprezam os demais, que não se comportam como eles, que não vivem dentro desses lugares, se submetendo aos homens, praticando ritos, liturgias, cerimoniais, dizendo que estão fazendo a obra de Deus. Nesta parábola que eu citei, vemos as representações do Monte Sinai e do Monte Calvário. Nesta parábola aqui, do fariseu e do publicano. Vocês lembram o que o fariseu disse? Quando ele começou a elevar os seus pensamentos ao alto, aos céus,
e ele começou a orar. O fariseu representa o Sinai. Os religiosos evangélicos, os religiosos, sejam lá os que forem, eles representam o Sinai. Mas nós, que estamos livres, que temos a mente ativada, que o véu não está mais sobre o nosso rosto, que somos filhos de Deus, nós representamos o Calvário. O mérito é de Jesus, o mérito é dele, o sacrifício foi dele, foi ele que derramou o seu sangue, foi ele que morreu. O seu comportamento desse fariseu era um comportamento arrogante. Ele chamava os outros de ladrões e adúlteros, porque ele dizia na sua oração: sou dizimista, não faço isso, não faço aquilo. E diz: não sou como os demais homens. Ele estava ali mostrando o que os seus méritos. E não é assim dentro desses lugares. Os que vivem ainda no Monte Sinai, mostrando os seus méritos, mostrando o que fazem, orando em voz alta dentro desses lugares. Tudo que fazem, querem aparecer, querem estar sempre em evidência. Hoje, com o avanço da tecnologia, das redes sociais, eles postam tudo que lá dentro desses lugares eles fazem, para mostrar que estão fazendo, para chamar a atenção para eles, porque eles querem estar em evidência, em primazia, em destaque. E com isto vão subestimando as demais pessoas que não comungam com o que eles fazem. O que é que o fariseu dizia? Sou dizimista. E os religiosos não fazem isso também. Eles não se orgulham dos dízimos que dão. Jejuam 2 vezes por semana. Foi assim que o fariseu se comportou na sua oração. Esse fariseu, ele era legalista. Mas a sua oração não foi aceita diante do Pai. Quem pratica a obra é legalista. Quem vive debaixo da lei é legalista. E é assim que muitos desses que dentro desses lugares estão, o são. E a nossa preocupação com eles, porque eles são nossos irmãos. E nós queremos que eles se tornem livres, sejam salvos na mente, cresçam na graça e no conhecimento, e vão entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que deixem Deus guiar sem reserva as suas vidas, que sejam orientadas por Ele, porque o ministério é do Espírito Santo, não dos homens. Somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. O cabeça é Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas, porque Ele é único, Ele é soberano. A Ele a honra, o poder, a glória, o louvor, o domínio e a adoração. O publicano, ele representa o Monte Calvário. O outro, ao elevar os seus olhos aos céus, ele disse somente isto: Pai, tem misericórdia de mim, sou pecador. Porque pecado era transgressão da lei. E ele transgredia a lei. E ele disse que a sua compaixão, que a sua longanimidade, que a sua benignidade, que o seu amor me alcance com as suas muitas misericórdias, porque eu não passo de um homem pecador. Esta foi a oração do republicano que representa o Calvário. Quando Cristo crucificado, ele estava ali no Calvário. A primeira palavra que ele proferiu foi quando ele via aquelas pessoas diante dele. Ele disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem.
Isto é o que é amor, isto é compaixão, isto é longanimidade, paciência, benignidade. Perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo. Querido, o sacrifício foi dele, os méritos dele. Você não tem nenhum mérito, você não tem nenhuma honra, você não tem nenhuma glória. Que ele sempre cresça e que você sempre diminua. E que você vivendo sob a direção, sob os cuidados dele, sob a orientação dele, os outros com certeza verão em você a imagem dele. Porque o republicano representa o Calvário, que é onde o perdão e a bênção não se conseguia por obras. O fariseu, ele quis se auto-justificar com justiça própria. Jejua, dou dízimo, não sou adúltero, não roubo. Isso são o quê? Obras da lei. Então, no Monte Calvário, onde o perdão e a bênção não se conseguem por obras, nem por méritos, mas pela fé na bondade de Deus, no amor de Deus, na compaixão de Deus. O que é que esse homem publicano, que representa o Calvário, dizia? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque tanto o publicano quanto o fariseu, eles viviam debaixo das transgressões das leis. Ambos eram pecadores. A diferença estava que o publicano, que representa o Calvário, reconheceu que era transgressor da lei, mas o fariseu, que representava o Sinai, não, este queria se justificar através da lei, através de méritos próprios, não reconhecendo que os méritos e o sacrifício era daquele que foi crucificado no Calvário. Ninguém sofreu mais com os legalistas do que o Cristo Nazareno, porque essa gente possuía um espírito de acusação incrível. E eles viviam acusando a todos, inclusive o Nazareno, em tudo. E eles acusaram tanto o Nazareno que no fim eles conseguiram condená-lo à morte. Quando tiveram uma oportunidade de soltá-lo, entre ele e Barrabás, eles disseram: solte Barrabás e crucifique o Nazareno. Nós somos criticados pelos religiosos evangélicos. Somos chamados de hereges, somos perseguidos por eles. Ele não nos considera irmãos. Não somos salvos segundo eles. Não vamos para o céu. Já estamos por eles condenados ao inferno. Um inferno criado por eles, como um lago de fogo e tormento eterno. E lá vamos viver segundo eles, juntamente com um ser espiritual chamado diabo, Satanás, criado também por eles. É assim que eles nos veem. Mas nós não o vemos assim. Vemos apenas que eles são cegos, guiados por cegos. O véu ainda está sobre o seu rosto. A mente atrofiada. Os olhos espirituais deles, na verdade, não existem. Os seus olhos são carnais. E assim sendo, eles não conseguem enxergar a verdade de Deus, a verdade que liberta, como está escrito no livro histórico de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós, da graça de Deus, somos salvos na mente, porque a verdade nos libertou. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, também sofreu muito com os legalistas. Ele sofreu muito com os legalistas. Ele foi muito perseguido
pelos legalistas. E como sofreu, mas Paulo não desanimou, ele lutou até o fim pela liberdade que ele recebeu, pela liberdade que ele ganhou do Cristo ressuscitado. Paulo, ele disse assim: Cristo ressuscitado nos resgatou da maldição da lei. Por isso que hoje nós seguimos o Cristo ressuscitado. Paulo dizia aos seus: ele nos resgatou da maldição da lei. Meus irmãos, vós estáis mortos para a lei. Não estás debaixo da lei, como esse irmão que eu encontrei hoje, defendendo a guarda do sábado. Tudo foi consumado, como eu li em João 19:30. Mas ele diz que tem que guardar a lei, tem que cumprir a lei. Assim ensinam os adventistas do sétimo dia. A sua mensagem é que diz respeito à liberdade que nós temos no Cristo ressurreto. Nós somos livres para servi-lo por amor e não por obras e lei. Não vivemos na prática das obras. Andamos por fé, vivemos por fé. Tomamos posse de tudo porque cremos. Tiago, mesmo sendo apóstolo da circuncisão, olha o que ele disse, e eu quero ler na sua epístola de Tiago, capítulo 2, o apóstolo da circuncisão, porque os 12 apóstolos, chamados pelo Cristo Nazareno, eram o apóstolo da circuncisão. O único apóstolo que foi chamado pelo Cristo ressuscitado, Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, praticante do judaísmo, perseguidor dos crentes, ele encontra com Cristo ressuscitado e então recebe do Cristo ressuscitado toda a revelação do evangelho da graça de Deus. Mas o apóstolo Tiago, o apóstolo da circuncisão, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 12, ele disse assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. No versículo 25 da sua epístola, primeiro diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, é da liberdade, e nela persevera. Não andeis ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Então Paulo diz isso. Ele disse que nisso preservará. Tiago entendeu que Cristo nos trouxe a liberdade. É disso que ele está falando. Se você é um religioso, um evangélico, saia desses lugares o mais rápido possível. Deixe de seguir o Cristo Nazareno, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que veio cumprir a lei, e se torne um seguidor do Cristo ressuscitado. Você é liberto de todas as obras e tipo de lei. Você deve ser conduzido por uma consciência interior, vinda do próprio Deus, vinda do Espírito Santo que habita em você. Você pode não entender, você pode não perceber isso, você pode não compreender isso, mas ele habita no seu espírito, ele fez do seu espírito religioso. De você que ainda está dentro desses lugares, ele fez o templo e a morada da sua habitação. Deus quer filhos autênticos, Deus quer filhos sábios,
que faça tudo por amor a Ele, e não pela lei e suas ameaças, porque ser cristão é ser livre. Por isso que nós dizemos, somos livres em Cristo. Os cristãos do Evangelho e da graça de Deus lutam incansavelmente para que os nossos irmãos desse sistema religioso perverso, irmão, que sem perceber são prejudicados por esta lei de dízimo e outras leis que o homem introduziu nessas instituições religiosas. Hoje, eles não precisam ter fé para sobreviver no que chamam de ministério, porque mesmo que eles não exercitem a fé, eles são protegidos pelas leis e ela garante a eles tudo o que querem e necessitam. A lei do dízimo, que eram para as 11 tribos levar a casa do tesouro e entregar ao sacerdote, para que a tribo de Levi se sustentasse e cuidasse daqueles que precisavam e daqueles que necessitavam. E hoje eles pegam isso, fazem disso uma doutrina. Por que eles vão andar por fé? Por que eles vão viver por fé? Se eles têm pessoas que todos os finais de meses, o início de meses, eles vão lá e entregam a eles 10% de tudo aquilo que eles ganham. E em cada reuniões dessas que eles chamam de culto, eles entregam suas ofertas para que essas pessoas sejam sustentadas e vivem com fartura e em benesse aqui nesta vida. Não se engane, querido. Muitos se levantarão para desfazer esta verdade. E é isso que nós, da graça de Deus, estamos fazendo, sem medo algum de quem quer que seja. Estamos enfrentando esse sistema religioso, porque nós queremos que os nossos irmãos se libertem, vivem a liberdade no Cristo ressuscitado, tenham a mente de Cristo, vivam como filhos de Deus, e assim vão crescendo, avançando no entendimento, se libertando de uma vez por toda desse sistema perverso, irmão, e agradando a Deus, agradando o Pai dos Espíritos em amor. Esta é a nossa palavra, nesta noite de domingo, dia 28 de agosto, caminhando para as 21 horas. No Calvário, toda a glória do homem, todo o mérito que o homem procura, ele desaparecerá, porque o sacrifício foi do Cristo Nazareno, o mérito foi dele, e ao Cristo ressuscitado em espírito, a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, graça e paz. Nós amamos vocês. Vem você para a graça também. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Estamos cada vez mais. Divulga o meu canal. Vamos compartilhar essa mensagem. Você ama o próximo. Você ama os nossos irmãos. Então divulguem. Envie para eles. Fale para eles da graça de Deus. Você lembra como você era alguns anos atrás? Como eu era, e que vivi 50 anos lá dentro desses lugares. E hoje eu sou liberto para o louvor da glória de Deus, assim como você também é livre para o louvor da glória de Deus. Amém, amém, amém.